tema que nos reúne aqui, irmãos, é Testemunhos da Esperança no Espírito. Queremos dizer que o Caris é uma grande corrente de graça que une todas as expressões carismáticas, e nesta mesa nós queremos escutar o que o Espírito Santo está realizando hoje, além de todas as pregações, tudo que já ouvimos até agora. Vamos agora, nesse momento de partilha, escutar o Espírito Santo para o Brasil, gerando esta comunhão, unidade e esperança, acima de tudo, num futuro que possa apontar para essa corrente de graça presente no meio da sociedade como um diferencial verdadeiro. E, desde já, agradecemos a presença de Dom Mário, Dom Rui Gonçalves Lopes, Vinícius Simões, Isaías Carneiro, Ítalo Fazanella, Lucas Felipe e Brother James e o seu tradutor, também da comunidade Cotoné. Eles são da comunidade Cotoné e são da Coreia. Que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. A primeira pergunta, portanto, irmãos, eu pediria, antes de entrarmos exatamente na pergunta, que o próprio perguntado pudesse fazer uma breve introdução do seu testemunho, né? Como a sua expressão tem contribuído para a missão da Igreja Católica no Brasil, e um breve testemunho pessoal. No caso dos senhores bispos, eu pediria como o senhor enxerga que a corrente de graça tem ajudado a Igreja do Brasil. E um breve testemunho pessoal, se possível, também em relação a essa experiência do contato com a renovação. Então, começando por Dom Mário Spack, que é o assessor eclesiástico do Caris Brasil, e tem acompanhado de perto a corrente de graça, tanto aqui no Brasil, quanto, inclusive, em Roma, nos eventos que o Caris Internacional tem promovido, né? Como o senhor enxerga essa atuação da corrente de graça, no Brasil em especial, para a Igreja Católica? Boa tarde, Sérgio, boa tarde você que nos acompanha de sua casa, nesta tarde, nesse dia tão especial para nós aqui da Corrente de Graça, reunidos na terceira conferência do Caris, aqui em Cachoeira Paulista, sede da Canção Nova. Não sei se você teve ocasião de acompanhar ao longo da manhã, tivemos duas conferências muito importantes, uma delas que abordou toda a história desde os inícios, mostrando ainda quando a presença do Espírito Santo não tinha destaque na Igreja Católica e também na vida dos cristãos. E eu me lembro da conferência de manhã, hoje foi dito que o Espírito Santo era o Deus desconhecido. E para nós que estudamos teologia, a gente sabe disso. De fato, ouvimos falar. E de repente, como dizia o Papa Bento, o Espírito Santo pediu a palavra. Ele falou isso em 98, né? Naquela grande celebração que o Papa São João Paulo II havia convocado. O Espírito Santo pediu a palavra e nós estamos, a partir daquele momento, isso já faz quase 6 décadas, nós estamos tendo uma corrente. Essa expressão, ela pode ser interpretada de tantos modos, mas é uma chuva de graças, de bênçãos de Deus que recai sobre a igreja do mundo inteiro. O mundo inteiro está sendo beneficiado com essa corrente que vai gerando alegria, comprometimento, que vai gerando consciência verdadeira do que é ser católico. Eu me lembro, Sérgio, quando eu era menino, eu venho de uma comunidade do interior. A minha cidade já é interior, agora de onde eu venho ainda é mais interior, 30 quilômetros de comunidade rural,
E eu me lembro de uma sexta-feira santa, após a celebração da paixão, que não tinha padre, mas fizemos nós mesmos os leigos, eu era menino. E terminou a celebração, saímos e eu estava conversando ali com as pessoas, e um senhor de idade, ele disse: olha, você que é menino aí, vem aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa, para não cortar fumo na sexta-feira santa, eu já cortei um dia antes. Eu fiquei pensando, mas ele devia não fumar, né? No dia. Então, com esse exemplo, eu quero dizer o seguinte: nós tivemos por muito tempo, né, um cristianismo vivido pela tradição. Meu avô foi católico, meu pai foi católico, portanto, eu sou católico. Mas e a consciência de um comprometimento, desse amor de Deus que também foi falado aqui nessa tarde? Isso tudo é mais recente, penso. Não sei dizer, avaliar muito para trás, porque a minha condição de avaliação é mais recente, mas eu percebo que a corrente de graça trouxe isso tudo para o mundo inteiro e também para nós brasileiros. Aí, para o brasileiro mais ainda, porque se encaixou bem na cultura brasileira da alegria, da criatividade, que é totalmente ligada ao Espírito Santo, à espontaneidade, o estar juntos, a convivência, tudo isso foi se aliando à espiritualidade. E hoje nós temos uma igreja renovada. Que bonito, Dom Mário. Obrigado por esse testemunho. É muito bonito ver a ação do Espírito Santo, né, na igreja, nesse momento, com seus dons e carismas e renovando a própria igreja. Eu perguntaria ao senhor, os sinais de esperança e comunhão eclesial te parecem visíveis nesse tempo? Nós temos um grande chamado em âmbito de igreja no mundo inteiro, que é a sinodalidade. Papa Francisco foi quem deu o pontapé inicial. Ele sentiu que a igreja, neste tempo, ela precisa unir todas as forças, porque os desafios são grandes e cada vez se avolumam mais ainda. Então, a sinodalidade, ela é algo que precisa, esse caminhar juntos, esse somar forças, esse entender o outro, nos ajudar a todo momento, isso é algo que precisa ser feito. Depois, estamos ainda no contexto de um ano santo, o ano santo jubilar, que ainda o Papa Francisco deu o título de Peregrinos de Esperança. Parece-me que muito em sintonia. A sinodalidade é caminhar juntos. Agora ele diz peregrinos de esperança. Esse caminhar juntos gera também a esperança na fé. Eu vejo tantos desafios no mundo de hoje, e parece que com a pandemia nós tivemos um aceleramento de muitas coisas e uma decadência de outras que nós julgávamos tão necessárias, tanto que mesmo como igreja, novos desafios se apresentam, mas também novas graças, porque é isso que nós estamos experimentando. Eu vejo, certamente aqui está Dom Rui também, né, que é bispo, e eu percebo, irmãos, você que está aqui nessa sala, você que está na sua casa, eu percebo que a fé católica, ela, sabe, está cada vez, nunca deixou de ser aquilo que é, mas ela está cada vez mais voltando para o centro novamente. As pessoas estão, pouco a pouco, procurando mais segurança, e aí acabam voltando para a fé católica. Temos muitos testemunhos disso, são sinais de esperança. O que talvez nos assusta, e aí Dom Rui depois pode até dizer o seu parecer, o que a mim parece que nos assusta é a questão vocacional na igreja.
a questão vocacional, e não falo somente das vocações de ministério ordenado, da vida religiosa, missionária, falo de vocações leigas, da paternidade, da maternidade, o matrimônio. Isso tudo precisa novamente ser trazido para o centro, para um diálogo, porque nós precisamos reforçar para as novas gerações aquilo que a igreja sempre ensinou. Amém. Muito obrigado, Dom Mário. Passamos agora para Dom Rui. E perguntamos a Dom Rui também um breve testemunho e como o senhor enxerga que a corrente de graça tem ajudado a igreja do Brasil? O princípio sempre será o Espírito Santo de Deus, porque é esse Espírito que atua, que opera, que trabalha, ontem, hoje e sempre. A manifestação do Espírito Santo é algo que pode nos parecer invisível aos olhos, no entanto, é muito concreta no seu mistério, mas concretamente também na sua atuação. E aqui eu gostaria de recordar o saudoso Papa São João Paulo II, quando, em 25 de março de 96, na festa da Anunciação do Anjo a Maria, o Papa João Paulo escrevia, publicava a carta encíclica Vita Consagrata, a vida consagrada. E quando a gente percebe a manifestação do Espírito Santo nas novas comunidades, a gente descobre aquilo que há 60 anos atrás o Concílio Vaticano II dizia, na Lumen Gentium, no número 5, que todo cristão é chamado à santidade. E parece que nós tínhamos esquecido esse chamado de Deus, talvez pensando que a santidade seja alguma coisa inatingível ou inalcançável. Mas é diferente ser santo de ser herói. O herói é por mérito próprio, pelo seu esforço, pela sua capacidade. Já o santo é pelo Espírito Santo. É Ele que santifica, é Ele que conduz, é Ele que nos impulsiona. E aí na vida consagrada de São João Paulo II, ele diz que a cada momento difícil da igreja, Deus suscita santos. Cada momento difícil da igreja, quando a gente é tentado a se lamentar, ou a maldizer a nossa caminhada com os nossos pecados, Deus suscita, pelo seu Espírito, novos santos. Isso aconteceu sempre na vida da igreja. Está acontecendo agora também, quando o Papa Leão XIV diz: o centro da evangelização é o próprio Evangelho. Não é resolver os problemas do mundo inteiro, mas é o próprio Evangelho. Como testemunho pessoal, e a vida consagrada é muito próxima da vida consagrada das novas comunidades, havia na Ordem dos Capuchinhos um santo chamado São Félix de Cantalice, muito conhecido em Roma no século XVI, exatamente porque pedia esmolas nas ruas de Roma. E a cada pessoa que oferecia qualquer coisa para os pobres ou para o convento, São Félix dizia: deu graças, deu graças. E ficou sendo conhecido como o irmão da ação de graças. O frade que dava graças a Deus por tudo. Naquele instante, quase, isso é segredo revelado aqui na Canção Nova, a Ordem dos Capuchinhos ia ser suprimida. Mas São Félix de Cantalice era amigo de São Filipe Neri, e mesmo sendo um irmão leigo e iletrado, sem nenhum curso de teologia, sem nenhuma faculdade, era conselheiro do Papa. E o Papa pensava: mas eu não posso suprimir aquela ordem, porque tem um santo. Assim também na minha diocese eu olho as novas comunidades. Eu nunca posso pensar mal de uma nova comunidade por algum erro, um deslize, porque também tem santos.
E por isso São João Paulo II repetia: a igreja deve ser uma fábrica de santos. Mas vejam que coincidência que eu termino. 200 anos depois de São Félix de Cantalice, um irmão leigo entra na ordem, agora no sul da Itália, e toma o nome de Félix, em homenagem àquele que 200 anos antes havia salvo a ordem da supressão. Ele entra com a mesma idade, toma o mesmo nome, é um irmão leigo, não é padre, exerce também o ofício de esmolé, vive o mesmo tempo, 72 anos, de São Félix de Cantalice, se chamava ele São Félix de Nicosia, 72 anos de idade, com o mesmo tempo de atuação, e anos depois é também declarado santo. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama, seja lá no Evangelho, na força do Espírito Santo. E por isso a gente compreende o porquê do batismo no Espírito. Porque não é mérito nosso, não é capacidade nossa, senão nós seríamos heróis. Mas é pela força do Espírito Santo. E por isso o batismo no Espírito é exatamente para nos lembrar aquilo que nós, nos ministérios ordenados, também desfrutamos ou usufruímos. Quando se canta a ladainha de todos os santos, quando se canta o Veni Creator, exatamente para nos lembrar, na força do Espírito Santo, a gente consegue amar até o pior inimigo. Amém. Muito obrigado, Dom Rui. Que palavras profundas, né? Essa comparação com o herói. Eu venho de uma geração que cultuou super-heróis, o super-homem, o Batman, sei lá mais quantos heróis. E há talvez no inconsciente coletivo essa confusão do ser santo, que é a nossa vocação, com ser herói. E isso é muito profundo, que se faça essa reflexão. Eu passo então agora a pergunta ao Vinícius Simões. Vinícius, eu te peço um breve testemunho, né, e como a sua expressão, a nossa expressão, Renovação Carismática Católica do Brasil, tem contribuído para a missão da Igreja, na sua visão. Para responder essa pergunta, Sérgio, irmãos queridos, eu me recordo das palavras do saudoso Papa Francisco de que a Igreja é e precisa ser cada vez mais um hospital de campanha. E sendo o grupo de oração uma parcela da Igreja, ele é esse pronto-socorro, essa emergência que recebe pessoas feridas, machucadas, baleadas pelas balas do mundo, não é? Pessoas sedentas de algo transcendente, que elas muitas vezes ainda não sabem o que é. E o grupo de oração, então, essa porta aberta que ninguém pode fechar, no sentido de acolher esses irmãos, mostrar-lhes Jesus, fazer Jesus acontecer na vida deles, dar-lhes um novo sentido de vida, e esse sentido de vida tem um nome, é Jesus, e levá-los ao batismo no Espírito Santo. Então, o grupo de oração, na sua simplicidade, das orações espontâneas, notadamente do louvor, da oração de entrega, da oração por cura e libertação, da pregação querigmática da palavra de Deus, da oração pedindo o batismo no Espírito Santo, da vivência fraterna ali, do acolhimento fraterno. Isso é o hospital de campanha, são os primeiros socorros que todos nós invariavelmente precisamos um dia na nossa vida, quando estávamos lá nas sarjetas e fomos acolhidos na igreja. Então, o grupo de oração, como parcela da igreja, é e pretende ser um hospital de campanha, e nesse sentido tem procurado contribuir com a igreja no Brasil, partilhar o batismo no Espírito Santo com todos, na igreja e no mundo, conforme foi pedido pelo Papa Francisco. Perfeito, Vinícius. E eu te perguntaria, diante dos desafios que a igreja enfrenta nesse tempo, né, na sociedade, como o movimento Renovação Carismática Católica
tem mantido viva a esperança no Espírito? A partir dos seus próprios grupos de oração, como eu costumo dizer, né? Querigma na veia das pessoas, é uma injeção de ânimo, é uma injeção de esperança, mas como nos recorda o cardeal Raniero Cantalamessa, na Igreja Católica, o querigma é só o começo. A partir do querigma inicia-se, então, um processo de aprofundamento espiritual. Então, a RCC Brasil também se preocupa muito com o seu processo formativo, para que saiamos do leite espiritual e passemos ao alimento sólido também. Então, se de um lado o querigma é importante, é fundamental para a renovação carismática como igreja, a formação, a catequese, a capacitação de pessoas para servirem não só na RCC, mas na igreja e na sociedade como um todo, é outro fator importante, é outro critério de cuidado da RCC Brasil. Além disso, nós podemos citar os nossos ministérios. A RCC conta com o Ministério de Fé e Política, que Sérgio coordenou durante tantos anos, que vai sedimentando a sociedade nos seus diversos setores, evangelizando, por exemplo, servidores públicos, servidores militares, professores. Nós tivemos encontros nacionais de juízes e promotores, e com isso nós vamos fermentando a sociedade. Podemos recordar também o Ministério para as Famílias, que presta aconselhamento aos casais, mas também às relações entre pais e filhos, entre sogras e genros e vice-versa, porque a família é a célula fundamental da igreja, a igreja doméstica. O Ministério para Crianças e Adolescentes, desde tenra idade, as crianças serem evangelizadas e batizadas no Espírito Santo, introduzidas na prática dos carismas, que, como bem lembrou Reinaldo mais cedo, cardeal Ratzinger vai dizer que carismas não são coisa antiga ou história passada, é uma realidade viva queimando no nosso meio hoje. Isso está até num livro chamado A Crise de Fé, que era um livro entrevista. Ele concedeu essa entrevista a uma jornalista, Então, mostrar às crianças que os carismas estão latentes na igreja hoje. Então, através dos seus diversos ministérios, promoção humana também, projeto Abraço do Pai, Quilo de Fé, tantas iniciativas. Através dessas e outras iniciativas, a renovação tem contribuído com a missão da igreja no Brasil e procurado fermentar a massa cristã nessa terra de Santa Cruz. Perfeito. Só recordando, são quantos ministérios no total? 22. 22 ministérios que a renovação tem, e somos, como você citou mais cedo, quase 15 mil grupos de oração, 14 mil números 14.629 grupos de oração espalhados no Brasil inteiro. Muito bem. Isso é uma grande graça, Vinícius, e nos faz ver a riqueza e a pluralidade da igreja como porta aberta para tantos que querem se encontrar, E o grupo de oração é um espaço de portas abertas. Agora vamos, então, escutar também o olhar das comunidades carismáticas, que são expressões concretas dessa mesma corrente de graça, e perguntamos, então, ao Ítalo Fasanella, que é o coordenador da Comissão para as Novas Comunidades. Em tempos de provações e desafios vocacionais, Ítalo, que testemunhos de esperança você tem visto nascer dentro das novas comunidades carismáticas? Sérgio, eu tomo aqui a liberdade, porque já pensava um pouco nisto, e trouxe aqui algo que eu julgo ser assim importante dentro desse segundo mandato. Estou desde o início do CARIS, fui reeleito esse ano para mais um mandato, e vendo nesses anos todos, desde o início do CARIS, a vida das comunidades um pouco mais de perto. Pessoalmente, como coordenador da comissão das novas comunidades, eu digo assim que eu levantei uma bandeira, e louvo a Deus por aquilo que Dom Rui disse hoje, tanto aqui como um pouco mais cedo, sobre a santidade.
Nós estamos no ano do jubileu, da esperança. O Catecismo da Igreja Católica traz a questão da esperança com um olhar para a eternidade. A esperança só tem sentido com o seu olhar de eternidade, né? E ela é atuada com o socorro da graça do Espírito Santo. E depois ela conduz, como diz o Catecismo, a felicidade da caridade. Eu quero recordar duas falas do cardeal Raniero Cantalamessa, uma em 2023, na conferência do Cáris, em Roma. Ele dizia para todos nós, corrente de graça, não olhar para trás, mas para frente. Não ficar presos no passado, ainda que construído de belos avanços da RCC mundial. O Espírito Santo nos exorta a estarmos atentos às coisas novas, que Ele fez desde o início até hoje e continua a fazer. E algo que eu já disse em diversos congressos pelo Brasil afora e aqui na Canção Nova, e aqui está o centro dessa bandeira, que eu penso que é a grande contribuição dos carismas para a igreja e para o mundo. O mesmo cardeal Cantalamessa, agora, no início do Cáris, em 2019, lá em Roma, ele disse assim, a ação, e essa palavra dele está naquele livro sobre o Veni Creator, né, o canto do Espírito. A ação santificadora do Espírito Santo tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. O agir depende do ser. Relançar, disse ele, com ardor, um movimento de santidade. Eu quero repetir essas palavras porque elas precisam entrar em nossos corações. Nós que somos Renovação Carismática Católica, nós que somos corrente de graça. Palavras do Cantalamessa, ação santificadora do Espírito Santo, tem uma prioridade absoluta sobre a ação carismática. O agir depende do ser. Relançar com ardor um movimento de santidade. Com isso, meus irmãos, eu não quero dizer, e também Cantalamessa não quis dizer, que a ação carismática, poderosa do Espírito Santo que nós temos experimentado nos nossos grupos de oração, nas nossas comunidades e nas mais diversas expressões pelo mundo afora, elas não têm que ser diminuídas. Pelo contrário, nós temos que agir cada vez mais com o poder do Espírito Santo. Porém, acima delas, como prioridade absoluta, a ação santificadora do Espírito. Nós precisamos dar atenção à santidade. E eu vejo isso tocando os carismas, as novas comunidades, a grande contribuição que os carismas têm dado, além da missão que eles têm exercido, uma missão evangelizadora na igreja e no mundo, porque um carisma é justamente para isto, é uma resposta do Espírito para a igreja e para o mundo. Tenho percebido uma resposta de santidade. Um número crescente de membros das novas comunidades que abriram o coração a essa consciência. E vejam que neste ano, eu quero terminar com as palavras do Papa Leão XIV, ainda este ano, 9 de maio, na Capela Sistina, na missa celebrada com os cardeais eleitores. Ele disse assim: e Deus, de modo particular, chamando-me através do vosso voto, a suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me este tesouro, para que com a sua ajuda eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da igreja, para que ela seja capaz, cada vez mais, seja cada vez mais colocada como cidade sobre um monte, arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. E isto não tanto pela magnificência das suas estruturas e pela grandiosidade dos seus edifícios, como esses monumentos em que nós nos encontramos, mas pela santidade dos seus membros, do povo de Deus que ele adquiriu, a fim de proclamar as maravilhas daquele que o chamou das trevas para a sua luz admirável. Papa Leão disse aos cardeais exatamente isso, que o seu ministério, ajudado por eles, só vai ser fecundo se todos forem santos, se os membros da sua igreja forem santos. E a última citação de Papa Leão XIV,
no jubileu da Santa Sé, 9 de junho deste ano, a melhor maneira de servir a Santa Sé é esforçarmos-nos por ser santos. Cada um de nós, segundo o seu estado de vida, é a tarefa que nos é confiada. Então a beleza que nós temos testemunhado e tocado nos carismas, não é tanto a missão, não é tanto a ação carismática, que são poderosas, e missões belíssimas, mas é um crescente desejo de santidade. Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém vê a Deus. Muito bem, muito obrigado, Ítalo. Belas palavras, e nos mostra o quanto as novas comunidades estão engajadas nesse novo tempo, o tempo em que o Papa Francisco convocou através do CARES. CARES não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Passamos agora a palavra, então, para Isaías. Isaías, o CARES traz no coração o chamado à unidade dos cristãos, é inclusive um dos pilares, né? São 3 os pilares: batismo no Espírito Santo, a unidade dos cristãos e o serviço aos pobres. No tocante à unidade dos cristãos, em um mundo ferido por divisões e polarizações, como o Espírito Santo tem conduzido o CARES Brasil a viver o ecumenismo como sinal de esperança? Muito obrigado, Sérgio. Deus abençoe os irmãos e irmãs, senhores bispos. É sempre um desafio falar de unidade quando você tem bispos junto com você, que são os guardiões da unidade nas suas igrejas. Nós sabemos que o Papa Francisco, ele estava olhando para toda uma tradição recente da igreja, sobretudo pós Concílio Vaticano II, quando ele convoca a corrente de graça como portadora dessa grande missão de promover a unidade do corpo de Cristo, seja dentro da igreja, e aqui nós temos uma grave responsabilidade como homens e mulheres batizados no Espírito Santo. Então, ad intra, dentro da igreja, como também ad extra, com aquelas ovelhas que não fazem parte desse rebanho, mas que são ovelhas do Senhor. São nossos irmãos porque foram batizados também como nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e muitos deles com a mesma marca do batismo no Espírito Santo. A responsabilidade que nós temos, então, enquanto CARES, é de, num tempo de polarizações, que não são poucas, dentro, fora da igreja, polarização religiosa, polarização política, sermos um sinal de unidade no meio do caos. Mas não é um sinal de unidade protocolar, Dom Rui, Dom Mário, não é um sinal de unidade de fotografia, é um sinal de unidade baseado na verdade da nossa vida. E aí, se me permitem, eu faria uma pergunta aqui para todos nós presentes. Quem aqui tem na sua família, ou entre os seus amigos, algum parente ou algum amigo que seja evangélico, protestante? Levante sua mão, por favor. Muito bem, glória a Deus. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quantos de vocês que têm uma pessoa conhecida, um amigo, tem costume de se encontrar para orar com essa pessoa, com esse parente? Meu Deus, meu Deus. A única coisa que o Papa Francisco nos pediu, Vinícius, foi que nós pudéssemos orar juntos. E só isso. Eu sou oriundo de uma família de evangélicos, de tradição evangélica. Eu tenho uma tia que vai completar 88 anos e ela não abre mão de que eu esteja lá para ministrar a oração no aniversário dela, e ela é evangélica, protestante, de uma igreja batista clássica. O que eu quero dizer com isso
é que nós temos uma grave missão que passa pelas famílias. Boa parte de nós, católicos, que temos pessoas evangélicas nas nossas famílias, sofremos com essa divisão dentro das nossas casas. Divisão essa que muitas vezes nos impede de dar o melhor de nós, de oferecer o melhor de nós, porque a gente sofre com o filho que é evangélico, com a mãe que é evangélica, com o pai, e por aí vai. Só que quando a gente descobre que tem um lugar onde a gente encontra um patrimônio comum, nós podemos orar juntos, nós podemos sentar à mesa, nós podemos partilhar da palavra de Deus. Quando a gente descobre esse lugar do patrimônio comum, ali o caminho da unidade do corpo de Cristo começa a fazer sentido. Porque muitas vezes, para o próprio bispo, aqui eu não sou bispo, não estou na pele de vocês para poder falar isso. Até para indicar um padre, para ser assessor ecumênico, às vezes fica difícil. A gente chega lá no seminário, eu fiz filosofia e teologia. A gente tem 2 semestres de ecumenismo. A gente mal e mal lê aquilo que a igreja falou com tanta profundidade nos documentos da Unitatis Redintegratis, depois na Uti Unum Sint, a gente não conhece. Só que no chão da fábrica, aí onde eu e você vivemos, a gente sente a dor da divisão. Sente ou não sente? Sim ou não? A gente sente a dor da divisão. E o Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, nos deixou um legado e uma missão. O legado é: nós somos uma corrente de graça para a unidade. A missão é: nós precisamos curar o corpo de Cristo que está dividido. Por quê? Por que ele pediu isso? Porque em João 17, Jesus vai dizer: olha, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos, para que vendo o mundo creia. Existe uma condição sine qua non para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. É que nós testemunhemos unidade, não a unidade da fé, não a unidade institucional, mas aquela unidade que São Paulo fala na carta aos Efésios, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E dessa a gente não pode abrir mão. No nosso caso, no Caris, o nosso grande desafio é encontrar hoje homens e mulheres dispostos a sacrificar-se pela unidade, a oferecer-se pela unidade a partir das suas casas. E aí, como elemento concreto para isso, a gente tem feito um caminho no Brasil e também fora do Brasil. E no próximo dia 22 de novembro, Sérgio, nós vamos ter um encontro online com o Vaticano, com o Conselho Episcopal Latino-Americano, com a CNBB, com a Renovação Carismática, as novas comunidades, todos juntos, online, via Zoom, né? Você vai poder acessar isso pelas redes sociais da Corrente de Graça ou da Missão Somos Um. É um encontro de 2 horas para você conhecer esse chamado de Deus para nós, enquanto corrente de graça. E quem sabe, se deixar chamado por Deus, se deixar ser levantado por Ele, como um ministro, uma ministra de reconciliação. Os bispos precisam de pessoas dispostas a trabalhar nessa área, e é esse um pouco o nosso trabalho enquanto Caris. Perfeito, Isaías, muito bem. Inclusive, a unidade é quase que sinônimo da esperança, né? A esperança, ela reside na unidade. Nós, enquanto raça humana, de fato, se não nos percebermos num planeta pequeno, num universo vasto, poderemos correr o risco de destruir a nós mesmos. Totalmente. E
acho que o Espírito Santo tem muito a falar para a raça humana. E penso que compete à própria Igreja Católica e à corrente de graça assumir essa missão com destemor e talvez com ousadia, porque no meio de 8 bilhões de habitantes, que é o que tem o planeta Terra, ainda a grande maioria não ouviu falar de Jesus Cristo. 1,5 bilhão ouviu falar, não significa que aderiu à pessoa de Jesus. Exato. E a gente fica perdendo tempo com as nossas divisões. Que o Espírito Santo nos revele a dor da divisão e a necessidade da unidade. Amém. E agora nós passamos para a esperança da juventude. Passamos então do Isaías para Lucas Felipe. Lucas Felipe, que é membro da comunidade Obra de Maria, representando dentro do CARES Brasil os jovens, junto com a nossa irmã da Renovação Carismática Católica, a Thaís, mas foi sorteado para poder estar aqui conosco, né? E eu perguntaria, então, Lucas, em meio a esse mundo tão carente de sentido de fé, como os jovens têm experimentado a esperança no Espírito Santo? Uma alegria estar aqui com todos vocês. O Papa Francisco, na jornada no Panamá, ele diz para os jovens: jovens, vocês são o agora de Deus. Não o futuro, não o passado, o agora de Deus. E hoje os jovens, eles vivem essa experiência, né, essa forma de esperança, vivendo uma profunda experiência com o amor de Deus. Dom Bosco já nos ensinava que não basta dizer ao jovem que ele é amado, ele precisa se sentir amado. E qual a maior forma de fazer o jovem se sentir amado? Levando ele a uma experiência profunda com o amor de Deus, levando ele a uma experiência única, pessoal com Jesus, na força do Espírito Santo. Hoje no Brasil nós temos tantas movimentações, encontros, retiros, experiência de oração, grupos de oração, programas, podcasts, tudo levando este encontro pessoal de Jesus para o jovem. E a esperança para o jovem é este encontro com Jesus. Ele é nossa esperança. O jovem tem sede de eternidade, sede de energia, sede de vida longa, e nós temos isso em Jesus, é na pessoa dele. Hoje, caminhando pelo Brasil, né, em missão, nós vamos observando esse jovem que quer ser amado pelos demais, amado pela família, amado pela igreja, é um desejo. E Jesus, ele preenche esse amor, essa sede do amor, e ele é nossa esperança. Então o jovem encontra-se com Cristo, é animado, e sabe uma coisa que o jovem faz de melhor? É contagiar o outro. Quando o jovem é tomado pelo amor de Deus, ele sempre puxa um amigo também para viver essa experiência. Essa é a esperança que nós queremos levar para todos os jovens, né? Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Lucas. Realmente é muito importante, e eu diria que é muito acalentador a gente perceber que a juventude, nos dias de hoje, se move por esse batismo no Espírito Santo, essa certeza do amor de Deus. Dizia Dom Mário, né? No passado talvez fosse a adesão à religião algo de tradição. Meu pai era assim, meu avô era assim, então vou seguir também. De certa forma, a educação na família tem um laço profundo, mas o jovem de hoje ele busca algo mais. O jovem de hoje parece que busca essa paixão como nunca, né? Por Jesus Cristo. Você confirma isso? Que há um diferencial na juventude de hoje de uma busca autêntica de Jesus Cristo? O jovem tem sede de verdade. Ele busca a verdade. Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então, a busca do jovem é tanto que quando um jovem ele tem essa experiência profunda, porque nós não estamos falando só de um encontro, mas é de uma experiência profunda, porque ele tem força de mudar, de arrastar outros, porque ele encontra uma verdade, a verdade que a alma dele sempre buscou. E esta verdade faz ele ter uma vida autêntica. E só a experiência com o Espírito Santo faz isso. O tema da nossa conferência é isso, o Espírito Santo, a nossa esperança. É o Espírito Santo que salvará a juventude. É o Espírito Santo que moverá, as almas buscar a verdade, que é o próprio Cristo. E aí nós, quando temos este encontro, nós queremos correr, nós queremos espalhar, nós queremos levar, nós queremos contagiar o mundo na força dessa experiência que um dia nos alcançou. Eu vivi isso, com apenas 11, 12 anos, uma experiência tão profunda, e que com 17 anos eu pedi a bênção aos meus pais, e eu queria levar essa experiência de verdade para o máximo de pessoas que eu encontrasse. E hoje, nós estamos aqui no CARES, os jovens no CARES, para aprender, porque eu dizia no conselho, o jovem é o João, nós vamos correr, mas na hora de entrar no túmulo, a gente deixa o Pedro entrar. É o dinamismo, é a força, é também sinônimo de preparar um novo tempo, A ideia da juventude no CARES é aprender e continuar. Nós estamos aqui para isso, para aprender com os senhores, mas também para nós continuarmos esta missão de levar Pentecostes para as nações. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. E agora, saindo da juventude do Brasil, nós vamos para a participação do Brother James, que é da comunidade Cotoné, na Coreia do Sul. E eu perguntaria, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a alegria que é receber você aqui, querido Brother James, vindo da Ásia, a Coreia do Sul, estando aqui no meio de nós, nesta tarde, participando da terceira Conferência Nacional do CARES Brasil. É uma honra tê-lo aqui. E gostaríamos de saber como você vê a ação do Espírito Santo no mundo, em especial na Ásia, nos dias de hoje. Traga essa experiência para nós. Bom dia. Eu sou de comunidade Cotoné da Coreia do Sul, mas agora comunidade Sagrada Família João Paulo. 포스트 이과수 교구에 동세르지오 주교님께서 저를 초청해 주셨습니다. O bispo Dom Sérgio de Deus Borges convidou o Frei para atuar nessa diocese, e eu com alegria chamo alguém para explicar isso melhor. O João Paulo, da mesma comunidade. 답을 드리기 전에 카티아 회장님이 저한테 부탁한 게 있습니다. Antes de responder, eu gostaria que o João se apresentasse. 꽃동네 인사를 먼저 가르쳐 드리겠습니다. Gostaria primeiro de mostrar a vocês a maneira de cumprimentos de cotoné coreano. Pode ser? 한국말 두 가지를 배워야 됩니다. Vocês todos falam coreano, não é? 저를 따라하십시오. Podem me seguir, por favor? 찬미 예수. 찬미 예수 significa louva 찬미 Jesus. 예수. 사랑합니다. Saranhamnida significa Deus, Jesus seja louvado. Amor, amamos. 사랑합니다. Saranhamnida. 그리고 하트를 만드는 거예요. 저랑 같이 하트 만들어 봅시다. E vamos, 사랑합니다. vamos juntar, amém. Coração, saranhamnida. 서로 인사하세요. Amamos, um olhando para o outro, amamos, saranhamnida. Saranhamnida. Saranhamnida.
É o cumprimento que 이제 Papa Francisco 둘씩하는 aprendeu. 거 둘씩짝을 지어 두술짝을 지어서 사랑합니다. Agora, Dulce. um com o outro, assim. 감사합니다. 감사합니다, obrigado. Paz e bem, eu sou o João Paulo, vim a convite do Frei, moro em Foz do Iguaçu, Paraná, e a convite dele, estou pela primeira vez na Canção Nova. Esse lugar, como o Padre Jonas disse, é um pedacinho do céu. Trabalho na comunidade Sagrada Família. Ela foi idealizada pelo nosso presidente José Ortolã e ela tem como objetivo o tratamento de pessoas com dependência química. E o Frei está nos ajudando muito na questão espiritual. Ela foi iniciada em 2008 com 2 movimentos da Renovação Carismática Católica e com um cursilho. E graças a Deus, ao nosso bispo Dom Sérgio de Deus, bispo diocesano, um forte abraço, nos trouxe essa bênção e o nosso presidente José Ortolã acolheu ele com braços abertos. E hoje ele mora conosco e tem um trabalho muito bonito em questão da espiritualidade. Obrigado, João Paulo. 동세르조 주교님께서 포스트 이과수 교구에 있는 마약 중독자들과 노숙인들, 가난한 사람들이 희망이 필요하다고 꽃동네가 와서 구원의 희망을 달라고 초대해 주셨습니다. O excelentíssimo senhor bispo Dom Sérgio Deus Borges me convidou para conduzir uma casa que cuida dos dependentes químicos e também de moradores de rua. 주교님이 직접 운전하시고 4시간을 달려서 파라과이 꽃동네까지 오셔서 거기 꽃동네를 다 보시고 꼭 꽃동네가 와서 희망의 사랑을 주라고 말씀해 주셨어요. E o bom bispo Dom Sérgio visitou a casa de Cotoné um pouco antes, inaugurado em Paraguai, visitou e convidou o Frei para que pudesse também implantar esta esperança nesta comunidade de Foz do Iguaçu. 여기 온 지 4개월 됐습니다. Eu estou há 4 meses aqui. 하느님이 허락하시면 그분들을 모시고 살다가 여기서 죽었으면 좋겠습니다. Se Deus me permitisse, gostaria de continuar cuidando dessas pessoas como irmão, como uma família, até que o Senhor me leve deste mundo. 여러분들이 기도가 필요합니다. Precisamos da vossa oração e vosso carinho. 기도해 주시겠습니까? Vocês podem nos orar por nós? Sim. 여기 오기 3일 전에 3 dias atrás, 버스역에서 노숙인 3명을 만났습니다. encontrei com 3 moradores de rua na 쓰레기통에서 estação. 쓰레기통에 상한 음식을 갖다 놓고 먹어야 되나 말아야 되나 고민하고 있었어요. Cataram um pouco de resto de comida dentro da lata de lixo e estavam muito preocupados. Comemos ou não comemos? 저는 그 근처에 식당에 가서 도시락을 3개를 주문해서 그분들에게 갖다 드리고 왔습니다. Aí fui até um restaurante, comprei 3 marmitas e levei até a eles. 그 노숙인들에게 희망은 무엇일까요? O que seria a esperança para essas pessoas? 바로 도시락, 먹는 밥입니다. É aquela comida dentro da marmita? 프란시스코 교황님께서 우리에게 남기신 마지막 유산은 희망이라고 하는 책자입니다. O saudoso nosso Papa Francisco deixou um livro, o último escrito dele, Esperança. 꽃동네는 오홍진 신부님께서 49년 전에 마태복음 25장 40절을 모토로 창설되었습니다. Há 49 anos atrás, quase 50, o fundador de Cotoné sempre teve uma espiritualidade. Segundo o Evangelho 25:40. 버림받은 사람들은 3가지 상처 때문에 희망을 잃고 삽니다. 거절당하고 배반당하고 버림받는 상처 때문에 마음에 희망이 없습니다. Aí se diz, aqueles que fizeste ao mais pequenino dos irmãos,
fez para mim. E tem muitos jovens ou adultos que estão marginalizados pela sociedade, doentes e desamparados. 저희 공동체에는 3,000명의 버림받은 사람이 있습니다. Na nossa comunidade, nós acolhemos 3.000 pessoas nessas condições. 그분들의 마음의 상처를 치유하기 위해서 1년에 2번씩 성령 세미나를 합니다. E para que levasse um pouco de esperança e cura àqueles corações feridos, nós realizamos 2 RCC dentro da nossa comunidade. 자기를 버린 사람을 용서하게 되죠. Para que eles pudessem perdoar aquelas pessoas que abandonaram-na. 하느님을 사랑하게 되죠. 받아들입니다. E aceitar Deus com todo amor. 그리고 다른 사람에게 자기 사랑을 전하기까지 합니다. E agora eles estão até se oferecendo todo amor para outras pessoas mais necessitadas. 돌아가실 때 눈을 기증하고 사체를 기증하고 의학연구용으로 몸을 기증합니다. E quando morrem, deixam tudo para outras pessoas em piores condições que elas. 자기가 받은 사랑을 세상에 되돌려 주시는 거죠. Tudo que recebeu de carinho e amor durante a vida, eles também retribuem dando para outras pessoas. 오늘 희망과 일치에 대해서 얘기하고 있습니다. Hoje, os bispos, os padres, os irmãos falaram muito da esperança, fé, perseverança. 여러분들은 지금 일치를 하셨습니다. E todos nós, graças a ouvindo essas palavras, 마지막으로 다시 한번 일치하겠습니다. e nós precisamos dar valor a essa unidade, essa perseverança e a 사랑합니다. fé. Salamnida. Obrigado. Obrigado, Brother James. E o Isaías está aqui me catucando, perguntando o significado de cotoné, que é uma palavra... Cotoné é nome de uma comunidade que acolhe, como o Frei falou, de doentes de deficiência física, paralisia cerebral e pessoas abandonadas pela família, que não têm condições de cuidar. Então, mas Cotoné, este nome, significa Vila das Flores. Vila das Flores, que lindo. Parabéns. Parabéns pelo testemunho. Vocês viram então que nesse pequeno e breve momento de reflexão e de partilha do nosso momento, nós pudemos abordar os 3 pilares do cáris, conforme o Papa Francisco nos pediu, né? O que mostra o quanto é possível o batismo no Espírito Santo, o acolhimento aos pobres, marginalizados, aqueles que estão à beira do caminho, a unidade dos cristãos. Que riqueza é essa que Papa Francisco, inspirado verdadeiramente pelo Espírito Santo, apontou e que agora toda a corrente de graça alegremente quer seguir. Por isso nós queremos aqui agradecer então a Dom Mário, Dom Rui, Vinícius, Isaías, Ítalo. Gostaríamos de agradecer ao Lucas, nosso jovem, Brother James, nosso irmão, seu tradutor, e todos que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, pelo sistema, pela Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de televisão, que possamos sair desta conferência decididos a ser, cada um de nós, testemunhas da esperança no Espírito, e que desta forma a gente possa continuar discutindo como fazer melhor o que já fazemos. Nós temos muito pouco tempo, não daria para nem sequer passar um por um, mas eu pediria então aos bispos uma última palavra dirigida a todos, né, agradecendo esse momento e dando a bênção final para que nós possamos continuar. Daqui a pouco nós estaremos concluindo o Ano Santo Jubilar, Peregrinos de Esperança. Mas a missão de gerar esperança não se conclui no ano. Ela é para toda a vida. E nós que recebemos a esperança de Deus somos promotores dessa esperança.
que seja isso que nos acompanha e que cada um de nós, na missão que lhe foi confiada, faça tudo aquilo que está a seu alcance para que isso aconteça. Amém. Dom Rui. Eu colocaria como síntese a própria palavra de Deus em João, quando nosso Senhor nos diz: nisto sereis reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É preciso crer no amor. E o amor sintetiza todo o Evangelho, toda a figura, a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Amém. Muito obrigado a todos. Seguimos então com a programação da nossa terceira Conferência Nacional, Caris Brasil, aqui no Sistema Canção Nova de televisão.